Então, continuando, tá, gente? Eu tô fazendo uns cortes nos vídeos para eles não ficarem muito longos, 40, 50 minutos, e ficar muito difícil de colocar na plataforma. Então, eles vão ser denominados Direito Público e Privado vídeo 1, Direito Público e Privado vídeo 2 e Direito Público e Privado vídeo 3, tá? Eu acredito que em 3 vídeos a gente consiga falar a respeito desse assunto. Então, dando continuidade, e aí nós já falamos das principais características do direito público e do direito privado, vamos colocar, então, quais são essas características, tá? Para que a gente possa realmente diferenciar. Eu posso dizer, portanto, que o direito privado é um direito que admite renúncia, que ele depende da vontade das partes, que ele é um direito de coordenação, que as partes estão em situação de igualdade e que existe principalmente um interesse individual. Já para o direito público, eu posso dizer que ele é irrenunciável, não cabe nenhum tipo de renúncia, eu simplesmente não vou dizer, né? Acaso eu possa até desistir de comprar, tá, gente? Aquilo que é de direito público, não, né? Ele é irrenunciável, portanto, ele independe da vontade das partes, ele é um direito de subordinação e as partes não estão em situação de igualdade porque existe uma hierarquia, tá? Com isso, a gente tem aí as características do direito público e privado, lembrando que no direito privado o interesse principal é o individual, no direito público o interesse principal é o coletivo. Eu queria colocar para vocês, nós vamos falar a respeito dos principais ramos do direito público e dos principais ramos do direito privado. Eu queria colocar para vocês a respeito de um fenômeno chamado fenômeno da publicização do direito privado. Então, vocês vão ver que Paulo Nader, ele fala a respeito desse fenômeno, né, quando ele diz que essa divisão, que é bastante antiga em direito público e direito privado, como eu disse para vocês, começaram lá com os romanos, dividindo aquilo que pertencia ao Estado como sendo direito público e aquilo que pertencia ao indivíduo como sendo de direito privado, eles tinham, né, nesse direito mais antigo, a maior parte dele era direito privado. Pouco o Estado, ele interferia no dia a dia e na vida dos indivíduos. Então, o Estado, ele interferia muito pouco, né? Era aquele Estado mínimo, tá? Que ele ia agir somente para questões de segurança, né? Então, poucos crimes. O Estado era o titular, tinha o chamado ius puniendi, e o restante tudo cabia aos indivíduos no direito privado. Mas é claro que vocês podem observar que isso mudou, né? Hoje em dia, nós temos muito mais uma atuação do Estado na vida das pessoas. É isso que é denominado de fenômeno da publicização do direito. É que o direito, ele foi ao longo do tempo se tornando um direito mais público do que privado. Portanto, hoje em dia é o Estado cada vez mais interferindo nas relações. É tanto que vocês vão ver que dessa forma a maior parte dos ramos são de direito público. Interferindo mais em que sentido? A gente tem um principal direito público que é a Constituição. A Constituição, ela é exatamente a organização do Estado, né? Então, Constituição ali enquanto a forma como o Estado se organiza juridicamente. E essa Constituição, ela irradia, né, essa legislação, essa Carta de Princípios, ela é irradiada para todo o ordenamento jurídico. Então, todo o ordenamento jurídico se adequa aos princípios constitucionais, que são públicos, né, se tornando cada vez mais o Estado presente no dia a dia. Então, é isso que é o fenômeno aí da publicização do direito. Pois bem, vamos falar a respeito dos ramos do direito público e dos ramos do direito privado. E aí, rapidamente, conceituando o que é cada um deles, porque vocês, a nossa disciplina é noções do direito, né? Então, são as noções introdutórias do direito, então, claramente que a gente não vai adentrar, né, no direito constitucional, no direito administrativo, mas vocês vão ter já uma noção do que vem a ser cada um desses ramos,
tá? E o primeiro dele é o que eu disse para vocês, é o direito constitucional. Então, o direito constitucional, enquanto um direito que estuda a Constituição, é um ramo do direito que estuda a Constituição e é um ramo do direito público, né? Porque o principal aí do Estado, né, das formas, do aspecto do Estado, além do Estado ter, e aí nós vimos as questões dos elementos do Estado. O Estado ele é composto justamente pelos elementos população, né, que é dividida em povo e nação, território e soberania, e o Estado ele tem os seus aspectos, que são os aspectos jurídicos, políticos e sociais, e dentro do seu aspecto jurídico é exatamente nesse ponto e nesse tópico que nós encontramos aí o direito constitucional, a nossa carta magna aí. Então, Constituição no sentido de que significa estrutura. Conceito, tá? A gente pode dar um conceito para o direito constitucional como sendo o ramo do direito público que dispõe sobre a estrutura do Estado, define a função de seus órgãos e estabelece as garantias fundamentais da pessoa. Então, a Constituição, ela é criada, né, enquanto a organização jurídica do Estado. Ela organiza o Estado, ela diz quais são, né, as finalidades do Estado. O Estado serve para quê? Qual é a principal finalidade dele? Né? É a finalidade de propiciar saúde, segurança, educação. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai assegurar tudo isso? Então, a Constituição, ela é um núcleo que vai pensando, né, que na realidade que se coloca através de normas superiores e hierárquicas a todas as outras e que ditam, né, a forma daquele Estado. É um Estado democrático de direito, é um Estado que garante, né, direitos sociais individuais e coletivos. Então ela traz ali essa estrutura e esse esboço. A importância aí das constituições decorre justamente dessa superioridade hierárquica que ela tem, né, com relação às demais. Então, todas as outras normas retiram a sua validade justamente da Constituição, né? Então, as demais normas retiram a validade dessa norma, que é a norma superior hierárquica. E só a título aí de curiosidade, com relação às constituições, nós tivemos 7 constituição, a de 1824, a de 1891, 1934, 37, 46, 67 e 88. Direito administrativo. Como eu fiz na pergunta, na pergunta anterior com relação ao direito constitucional, eu já perguntei se o Estado tem uma finalidade, como ele vai cumprir essa finalidade. Então, o Estado ele vai cumprir a finalidade para a qual ele se propõe através do chamado aí direito administrativo, que é o ramo do direito público que trata exatamente dos serviços públicos, da forma como a administração pública, que pode ser direta ou indireta, ela vai realizar aquela finalidade do Estado. Então, o direito administrativo, tá, a gente pode conceituar, e aí vocês vão estar vendo aí no material também, que é a parte do direito público que organiza a disciplina, a administração pública e os serviços públicos. Então, é o conjunto harmônico dos princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendente a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, todo Estado tem a sua finalidade, pode ser um Estado, um Estado que seja um Estado, vocês estão lembrados que quando eu falei de Estado, eu coloquei também, né, a finalidade do Estado. Então, tem Estado intervencionista, né, Estado que é mais individualista, supra-individualista. Então, de acordo com a finalidade do Estado, ele vai ter que realizar essa finalidade utilizando para isso a administração pública. E aí vai ter uma outra coisa bem interessante, que é, para conseguir realizar isso, o Estado também tem que ter uma atividade financeira. E quem trata dessa atividade financeira é justamente o direito financeiro. O direito financeiro, ele trata da receita e despesa pública. Portanto, para realizar os serviços públicos, o Estado necessita de recursos financeiros que são obtidos mediante o que, gente?
impostos, né? Tá todo mundo falando nesse período, né? Quando chega o período de março e abril, todo mundo começa a falar em imposto de renda, porque a finalização da cobrança do imposto de renda, ela é justamente no final de abril. É claro que a gente está vivenciando uma situação excepcional, que primeiro a questão de saúde, né? Mas sempre nessa época tá todo mundo muito preocupado com aquilo que vai pagar para o Estado, né? Porque o Estado ele precisa obter recursos, e uma das formas de receita do Estado, a receita vem através desses tributos, que são taxas, impostos, contribuições de melhoria. Então, o direito financeiro é um direito também muito importante, e esse direito financeiro, ele é ramo do direito público, que vocês têm que compreender que a gente está falando do direito público e do direito privado, e eu estou aqui, né, colocando dentro dessa árvore, dessa enciclopédia jurídica, quais são aqueles ramos do direito público e quais são os ramos do direito privado. Então, o direito constitucional, que eu já falei, é um direito público. O que significa isso, professor? Significa dizer que todas as normas que estão lá é o Estado utilizando o seu poder de império. O indivíduo não pode chegar e dizer simplesmente que não vai cumprir aquela norma, porque é o Estado utilizando da sua obrigatoriedade. Você não vai dispor de nada, você vai obedecer. Agora, claro, né? Eu sempre coloco isso, os transgressores sempre existem. Então, você vai dizer, professor, mas tem alguém que não cumpre de jeito nenhum essa norma, tá? Para esse, a gente sabe que o direito, ele tem a sua medida, que é a sua medida coercitiva, tá? Então, o Estado, ele vai utilizar aí das garantias que ele tem. O direito administrativo, da mesma forma, é um direito, né, público, portanto, eu já sei, é o Estado com seu poder de império, é o Estado de forma cogente. E o direito financeiro também, tá? É outro do direito público. Então, posso dizer, com relação ao direito financeiro, que é o ramo do direito público que disciplina a receita e a despesa pública, tá? Então, são as formas de arrecadação, mas também, claro, de despesa, né? Então, você tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é uma previsão de tudo que vai ser gasto durante aquele período, né? Durante aquele ano, passa lá pelo Congresso também, que é um dos poderes do Estado, então também tem que ser aprovado lá, mas lá está descrito quais serão as despesas, né? E também as receitas. Direito eleitoral. O direito eleitoral é um direito político, é um direito eminentemente público também. Eu sempre costumo brincar que, por exemplo, o período das eleições, né? No período das eleições, digamos, já está definido, e aí quando você está sempre próximo das eleições, você tem o TSE que vai, naquele momento, também emitir algumas resoluções a respeito de como serão as eleições naquele ano, naquele período, né? Vocês sabem que esse ano a gente tem previsão aí de eleições municipais, mas já fica tudo definido, né? O primeiro turno vai ser no dia tal, né? No primeiro domingo, no último domingo do mês de outubro, e se houver o segundo turno, vai ser do dia tal. Então, eu sempre costumo dizer que é só você pensar o seguinte: bem, coincidiu com a viagem que eu tinha planejado há muito tempo. E aí, o que é que vai acontecer? Não, eu vou lá e vou pedir para mudar, alterar a data da votação. Não, você não vai pedir, porque o direito eleitoral é um direito público, tá? É o Estado com seu poder de império, a data é aquela, obrigatória para todos. Se você não se utilizar, né, se você não puder ir naquele dia, você também tem que justificar, sob pena de multa, né, de suspensão do seu título eleitoral. Então, com todo aquele poder que o Estado tem de império e de coercibilidade. O direito penal. Gente, o direito penal, eu já falei várias vezes aqui na questão do ius puniendi. E eu falei, inclusive, que no começo, no direito romano, o direito penal, ele não era privativo do Estado, não. Eram as pessoas, de modo geral, né, que tomavam as decisões que a gente denominava, né, de período de vingança privada ou período de composições pecuniárias, em que era o indivíduo ou a família dele que determinava com relação a pequenos delitos ou crimes qual era a punição que aquele indivíduo merecia,
Qual era a punição que ele deveria ter. O Estado não interferia nisso. O Estado, lá no direito romano, no ius civile, o Estado ele se preocupava com alguns tipos de crime. Incêndio, né, homicídio, traição, mas com outros não. Delitos como, por exemplo, furto, roubo, eram delitos privados dentro do direito romano. Então, era o indivíduo que tinha o ius puniente. Tá? O indivíduo quem? Aquele indivíduo que, né, vítima, ou a família vítima. Então, o Estado, só depois de algum tempo, é que se passou a preocupar com o ius puniente. Mas, claramente, hoje em dia, é ele quem detém, né, o poder de punir. Então, se alguém faz alguma coisa, está fazendo principalmente contra a sociedade de modo geral, portanto, deverá ter uma punição, né, que é uma punição aí do Estado. E aí a gente pode dar como conceito, que é um ramo do direito público, que define os crimes, estabelece as penalidades correspondentes, dispõe sobre as medidas de segurança e que tem como finalidade, principalmente, garantir a segurança, a ordem pública e a paz social. Tutela os bens principais, que são vida, liberdade, saúde, honra, integridade física. O direito processual. O direito processual também é um ramo do direito público que visa principalmente aí regular a organização judiciária e o processo judicial. Com certeza vocês já ouviram falar. Tem o direito penal, professora, tem o direito processual penal. Exatamente, tem o direito penal que cuida dos crimes e das penas e você tem o direito processual que vai regulamentar como, né, qual é o processo, qual é o procedimento e aí de modo comum, no senso comum, né, como vai se dar o julgamento, como vai se dar a condenação de determinada pessoa, quais são os prazos que eles vão ter. Então o direito processual é esse direito que é um direito público, é um direito cheio de prazos também e nisso fica bem claro o Estado com o seu poder de império, você não pode de maneira nenhuma perder um prazo e vocês enquanto advogados têm que saber disso, né? E é bom que já façam isso a partir de agora, dentro do curso de Direito, sempre atenta aos prazos que for dado pelos professores, tá? Atentem sempre para isso. Então, o direito processual é um direito eminentemente público, uma vez que só o Estado pode ordenar o direito como ação, como um direito subjetivo autônomo. E o conceito é que é um ramo do direito público que reúne princípios e normas que dispõem sobre atos judiciais, tendentes à aplicação do direito aos casos concretos. Então, é julgar e aplicar a lei aos casos concretos, é monopólio do Estado e ele faz isso através de quem? Através de um poder próprio, que é o poder judiciário. Processo, a gente pode ter o entendimento como conjunto dos atos judiciais necessários à declaração do direito aos casos concretos, né? Então, todo aquele caso concreto, eu já disse para vocês, algumas vezes também, né? Não existe nenhum caso concreto em que o juiz se negue ou se recuse a julgar por ausência de lei ou por qualquer questão. Tem que ter o seu devido processo, está lá, é uma garantia constitucional e tem que ter uma solução para todos os casos concretos, mesmo que não haja nenhuma lei prevendo isso. Eu vou dar uma pausa por aqui, depois a gente volta com o nosso terceiro vídeo para finalizar, tá? Falando aí dos direitos público e internacional, público e privado e do direito privado.